Obrigado também a doutora Sônia. Sônia, muito obrigado, viu, pela participação, pela contribuição aí com o caso. Obrigada a vocês. E fica aberto aí, pessoal, para quem quiser participar dos próximos, tá? Enviando o caso. Então, bem simples, é só mandar por e-mail ou pelo telefone para a Camila. Então, fica aí a oportunidade, né, para que nos próximos vocês possam participar também. Pessoal, hoje, né, a gente vai dar sequência com o desenho digital do sorriso. Hoje com o caso, então, da doutora Sônia. Eu vou apresentar para vocês aqui, né, um breve histórico do caso, da paciente, para que depois a gente possa, então, fazer ao vivo esse caso, tá? Esse é o caso de hoje, pessoal. Então, né, uma paciente jovem, né, sexo feminino. Doutora Sônia, eu vou comentando e depois você entra, pode falar, me interrompa, tá? Fique à vontade Ok. aí. Uhum. Então, olha lá, pessoal, o que que a gente pode observar nessa primeira fotografia aí de face, né, com um sorriso? O que me chama a atenção, né, no primeiro momento aí, batendo o olho, principalmente o sorriso gengival do lado direito, inclinação de plano oclusal também para esse lado, torque negativo aqui dos dentes posteriores, né, então falta um pouco aí de volume, né, de expansão para esses dentes posteriores, e também um apinhamento, né? A gente percebe como esses laterais eles estão de frente, né? Não estão acompanhando a curvatura do arco. E o que é muito legal, o que é muito interessante também, doutora Sônia, aí, parabéns pela imagem, essa foto aqui de boca com o lábio em repouso, justamente para a gente ver o quanto esses incisivos superiores e inferiores eles expõem, né, nessa foto. E o que que a gente pode observar, né? Se tratando aqui de uma paciente do sexo feminino, jovem, uma exposição, olha só, muito satisfatória dos dentes superiores em repouso, né? A literatura diz, eu sempre faço essa ressalva, né, nos webinars, vocês já devem estar até cansados disso, mas acho que não custa repetir. Né, mulheres elas devem expor de 3 a 5 milímetros os incisivos superiores em repouso e há uma tendência de perda de 1 milímetro a cada 10 anos de vida, né? Então a gente observa aqui, né, pela idade, sexo, que a paciente ela apresenta aí uma boa exposição. Doutora Sônia, você tem alguma consideração aí para fazer com o caso? Se quiser comentar do histórico dela, né, ortodôntico, inicial e tal, acho que seria interessante. Sim. Ela compareceu ao consultório, né, com a queixa desse giro, dessa giroversão. O que mais incomoda é a giroversão do incisivo lateral, né? Ela me relatou que gostaria que os arcos, né, fossem mais expandidos também. Então, eu observei, né, ela tem um amplo corredor bucal, a exposição de incisivos em repouso, ela é satisfatória, como você mesmo mencionou, né? Então, ela é uma paciente dórico-cefálica, tem essa inclinação de plano oclusal, então ela vai ser uma paciente que nós vamos iniciar um tratamento ortodôntico, já foi solicitada a documentação, que a gente pretende realmente expandir um pouco essas arcadas, né, que ela tem um corredor bucal, e alinhar, nivelar, melhorar essa inclinação de plano oclusal. Ela possui caninos em chave, ela fez exodontia de 14 e 24 e molares em classe 2. Tá? Legal, legal. Então, pessoal, qual que vai ser a ideia desse projeto, desse Smile Cloud de hoje? Seria mais para uma comunicação inicial com a paciente, né, do que a gente está propondo a fazer, a planejar para o caso dela, e também como um guia para o planejamento ortodôntico, tá? Esse caso, vale ressaltar mais uma vez, é um caso ortodôntico, então o Smile Cloud, nesse caso, né, nesse contexto, ele vai servir justamente para isso. Então, pessoal, bom, feita essa introdução, a gente vai seguir então com o desenho ao vivo, tá? E já adianto, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode perguntar, tá? Fiquem abertos aí. Se quiserem deixar para o final também, mas eu até prefiro que seja durante o passo a passo, porque daí já fica mais fresco, às vezes até mais fácil de sanar a dúvida. Bom, vamos lá. O Smile Cloud, então, pessoal, é uma plataforma, né? É um site, na verdade, então vocês podem acessar aí através de qualquer navegador.
de qualquer computador, né, que tem acesso à internet. O site é smilecloud.com e para vocês iniciarem, né, darem início com o planejamento, vocês precisam fazer um cadastro, né? Para quem ainda não tem um cadastro, vocês cliquem aqui em registrar. E aí, olha lá. Clicando aqui, vocês podem fazer, né, a inscrição de vocês, criando um e-mail ou uma conta, anexando aqui um Gmail, né, uma conta do Google, ou Facebook, ou alguma conta aqui da Apple, tá? Então, vocês têm essas opções. Eu gosto e prefiro anexar uma conta do Gmail que eu tenho, acho mais simples, acho mais fácil, então eu só clico aqui e ele já vai se situar aí no e-mail cadastrado. Espera um pouquinho e aí ele vai abrir a página aqui dos casos, tá? A gente já vai se deparar com alguns casos aqui de exemplo, tá? Para a gente cadastrar um novo caso, muito simples, a gente cadastra aqui, né, um novo caso, clica aqui, põe o nome da paciente, então eu vou escrever aqui webinar 3, criar caso. Perfeito, pessoal. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é inserir as informações necessárias para que a gente possa, então, realizar o planejamento, o desenho do sorriso. Quais as informações, o que eu preciso para fazer esse planejamento, esse desenho digital? Preciso apenas de uma fotografia, que é a foto de face, de frente, com um sorriso. De preferência, com a boca entreaberta, tá? Ao invés do paciente sorrir em MH, a gente pede para ele abrir um pouco, né, desencostar os dentes e fazer a foto para poder fazer o projeto. Nesse caso, a paciente está em MH, tá? Não é o ideal, mas não tem problema, a gente consegue fazer o desenho de forma normal. Se vocês perceberem, pessoal, aqui, olha, justamente nessa aba aqui, documentação, a gente consegue inserir qualquer tipo de imagem, de exame, de arquivos STLs, né, de escaneamento. Então, o Smile Cloud ele vai além, né? Ele não é simplesmente uma ferramenta só de planejamento, de desenho do sorriso. Ele também serve para vocês anexarem, né, documentações e tudo mais, de forma online, né, na nuvem. Então, vocês não precisam se preocupar com o espaço no computador, por exemplo. É algo bem interessante também de se pensar aí e de se usar. Bom, então eu vou inserir aqui apenas a fotografia para a gente poder fazer o projeto, né, o desenho de sorriso. Nesse caso, então, vou inserir somente a fotografia de face com sorriso. Clico aqui em inserir, ou se eu tiver com a pasta da paciente aberta, que é o que eu vou fazer, eu posso pegar a foto e arrastar aqui para dentro, olha só. Vocês estão vendo que está ficando azul? Então, eu jogo ela aqui, o site dá uma compactada, né, para ser mais rápido, olha só. Em poucos segundos aí a foto ela já é carregada aqui para dentro, olha lá, já está carregada. E agora então eu vou dar início para a parte do design, né? Ó, vocês estão vendo aqui que eu estou na parte de documentação, eu clico aqui em design para iniciar o projeto. Novo design. E aqui, olha só, já vai aparecer a foto do lado que eu carreguei. Se eu tivesse carregado outras fotografias, outros exames, tudo ia aparecer aqui. Aí eu ia selecionar a foto que eu gostaria, né, para iniciar o planejamento. Como eu adicionei só essa, então só essa apareceu aqui no canto direito da tela. Vou clicar nela, ela vai expandir aqui numa tela maior. Um detalhe, pessoal, que eu vou comentar também, é o seguinte, em relação à fotografia, tá? A gente consegue planejar, fazer os projetos com fotos a partir de celular, de câmera fotográfica, tá? Mas eu faço uma ressalva para fotos de celular, porque além delas arredondarem um pouco o rosto, né, e a gente perder um pouco, às vezes, a proporção, às vezes a melhor compreensão do caso em relação ao corredor, né, e tudo mais, o celular ele acaba, por mais eficiente que ele seja, ele acaba perdendo um pouco de nitidez quando a gente começa a dar zoom na fotografia, diferente da fotografia profissional, né, feita com câmera. Então, deem preferência para as
câmeras, né, profissionais para fazerem os projetos. Uma fotografia de boa qualidade, né, de alta qualidade, vai te dar um planejamento, né, um design mais elaborado, né, um planejamento mais nítido. Então, tudo é casado, tá, pessoal? Essa é uma dica importante. Acho que é bom também vocês fazerem uma boa foto, se vocês quiserem fazer um bom planejamento. Bom, pessoal, nessa primeira etapa, então, olha lá. Eu estou aqui, né? Então, eu gosto sempre de falar, né? De apontar isso. Vou até projetar a minha tela. Olha lá. É como se fosse uma linha do tempo, né? Então, da etapa inicial até a fase de conclusão do projeto, a gente passa por quatro passos. O primeiro passo é justamente esse das referências faciais, que é onde a gente vai fazer justamente a calibração da imagem do rosto da paciente e também o recorte da fotografia, tá? Depois a gente vai fazer o contorno do lábio para que a gente possa sobrepor justamente o projeto, né, o desenho que a gente vai criar. Depois a gente vai fazer a definição do espaço restaurador e, por último, a escolha dos dentes, tá? Seguindo a biblioteca de dentes naturais postas aqui pela plataforma. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que eu gosto de fazer, eu faço isso em 100% dos casos, eu gosto de ver se essa fotografia está bem ajustada de acordo com a linha bipupilar, né, que é justamente uma linha que passa sobre as duas pupilas. Olha lá, eu estou fazendo essa conferência como? Eu estou vindo aqui, olha lá, pegando justamente aqui ó, na linha e arrastando aqui e vendo, olha. Então, eu estou vendo aqui que essa fotografia ela foi bem executada, olha só, ela não está torta, ela está coincidindo com as duas pupilas. Se essa fotografia tivesse um pouco inclinada, né, eu conseguiria acertar essa inclinação. Aqui, olha só, nessa grade, no canto direito, olha, eu consigo girar essa foto, tá? Como essa fotografia está bem executada, então eu vou manter ela da forma original, exatamente assim. Perfeito. E aí eu posso também fazer, né, aqui um enquadramento, tá? Tem gente que gosta de recortar mais a foto, deixar mais nítido aqui somente o rosto, tem gente que gosta de deixar um pouco os ombros. Eu acho que isso também é uma questão de gosto. Eu gosto pelo menos de deixar aqui, como essa paciente ela também está com uma blusa aqui, não dá para ver direito os ombros, não vejo a necessidade de deixar tantos os ombros dela aparecendo, tá? Então eu vou cortar mais ou menos aqui, olha. Tá? E aí eu vou ajustar um pouquinho também as laterais, recortar um pouquinho mais essa foto para dar mais foco aqui para o projeto. Então, é isso, tá? Agora, beleza. Primeiro passo definido, eu clico aqui e vou para o segundo passo. Com o meu scroll do mouse, pessoal, olha só, eu consigo então aproximar e desaproximar a imagem a qualquer momento, tá? Eu sempre trabalho aqui com aproximação, porque eu gosto, né? Fica melhor para enxergar. Se vocês perceberem, o Smile Cloud ele já joga um contorno de lábio aqui, tá? E aí eu poderia pegar essas bolinhas aqui, olha só, e ir fazendo o desenho, né? Mas eu não gosto muito de utilizar, eu gosto de vir aqui, apagar e fazer de forma manual. Eu acho que me dá mais liberdade, mais opções para poder mexer depois. Então eu venho clicando com o meu mouse, olha só, botão esquerdo do mouse, né? O botão aqui, ó. Vou clicando e vou criando aqui esse desenho. Importante dizer, pessoal, eu faço esse contorno do lábio sempre de forma interna, tá? E não de forma externa. Contorno o lábio de forma interna aqui. Ó, tô fazendo de um modo grosseiro, mas depois eu vou ajustar isso. Ok. Aí, ó, agora que eu finalizei, né, que eu fechei aqui o desenho, o traçado, ele me deu essas bolinhas. Aí eu vou aproximando, tá? E vou reposicionando melhor, olha lá. Eu sempre gosto de falar isso também, até para tirar um pouco a pressão sobre mim, mas a intenção, né, pessoal, do webinar é fazer com que vocês se conheçam, né, o passo a passo, né, se
fiquem mais antenados em relação a como eu faço o projeto. Eu não estou preocupado muito em fazer um belíssimo projeto. Isso eu faço com mais tempo, né? Sem essa live aí, esse ao vivo. Mas a ideia é essa, tá? Então, olha lá, estou fazendo o contorno do lado, tá? De forma aqui interna. E, pessoal, olha só, quando vocês pegam prática, vocês fazem um projeto no Smile Cloud em 10 minutos, dá para fazer até com o paciente do lado. Eu acho que isso, em relação a... Mas, Serra, você sempre faz com o paciente do lado? Na verdade, eu quase nunca faço, eu não gosto. Eu acho que depende muito também do perfil do paciente, né? Tem paciente que às vezes deixa mais dúvida do que solução, então eu prefiro fazer quietinho e depois apresentar. Então, olha lá, pessoal, fiz, tá? Olha aqui, justamente o contorno do lábio, justamente agora para eu poder sobrepor o desenho que eu vou criar, tá? Olha lá. Então, beleza. Feito, então, aqui o contorno do lábio, eu clico aqui no próximo passo, que esse é de extrema importância, tá? Por que que é de extrema importância? Porque é exatamente aqui, o que que acontece, pessoal? O Smile Cloud, ele vai trabalhar com inteligência artificial. Então, o que que é a inteligência artificial? A gente precisa mandar informações para o software para que ele, dentro das bibliotecas de dentes naturais, ele pegue os dentes que mais se assemelham com o projeto que a gente está criando e com a arquitetura gengival e dentária do paciente. Então, a gente precisa passar essas informações para o software e entender, bom, para esse caso aqui eu vou dar essa opção ou essa, entendeu? Então, é justamente nesse passo que a gente vai fornecer essas informações para o software, tá? E o que é legal também é que nesse passo, olha só, pessoal, eu consigo traçar linhas tanto verticais, olha só, quanto linhas horizontais, que podem também me auxiliar aí a ver algum detalhe que antes eu não vi. Por exemplo, olha só, eu vou só arrastar aqui para vocês verem, vou tirar essa grade daqui, e olha só, eu vou posicionar essa linha vertical para ver se a linha média está bem posicionada. Eu quero ver aqui o plano oclusal da paciente. Olha só como esse plano é inclinado. Se vocês perceberem, olha só, eu estou posicionando a minha linha aqui do plano oclusal na incisal, na ponta aqui do dente 13. Olha a diferença que está aqui para o dente 23, né? Eu vou posicionar agora a minha linha aqui na ponta do dente 14, né? E olha só a diferença que eu tenho para o dente 24, né? Tanto em nível incisal quanto em nível cervical. Então, por que que a paciente ela tem uma inclinação aqui de plano, aliás, ela tem um sorriso gengival para o lado direito? Eu acho que por dois fatores, inclusive eu e a doutora Sônia, a gente estava até discutindo sobre isso antes de iniciar o webinar. Eu acho que é uma questão muscular, né, de ela elevar um pouco o lábio para esse lado, né, mais desse lado aqui direito, e por uma questão também de inclinação de plano oclusal. Então, o plano oclusal está todo inclinado para esse lado, consequentemente, ela vai mostrar também mais gengiva desse lado, tá? Vamos tentar fazer, né, simular um projeto para acertar mais esse plano oclusal aí. Vamos ver no que dá, tá? Então, pessoal, a ideia aqui, então, olha só, como a linha média dela está bem posicionada, eu vou seguir exatamente a linha média da paciente. Se tivesse desviado e eu fosse simular uma correção, eu posicionaria essa grade mais para a direita ou mais para a esquerda, mas nesse caso eu vou seguir exatamente a linha média da paciente. E aí aqui é questão, né, de planejamento, né? O que eu estou pensando para esse caso? Estou pensando que a gente poderia ortodonticamente intruir um pouco esses dentes do lado direito para melhorar essa questão do plano oclusal, da inclinação do plano oclusal. Então, a ideia é essa, tá? Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, pessoal. Então, eu estou fazendo aqui o contorno, definindo proporção. Tá vendo que aqui, olha só, à medida que eu vou mexendo com largura e com comprimento, eu vou alterando aqui, olha só, a proporção dos dentes, tá? E qual que é uma proporção ideal, né, de acordo com a literatura aí de dente anterior de incisivo central? É de 80% entre largura e comprimento, tá? Então, eu procuro sempre fazer os projetos seguindo essa proporção. É claro, né? Nem todo projeto, nem todo caso dá para a gente deixar numa proporção ideal. Só que eu procuro
deixar, tá? Então, beleza, pessoal. Estou fazendo aqui agora, olha só, o contorno cervical, seguindo o contorno dos dentes da paciente mesmo, tá? Olha lá. Importante definir isso. Como que eu estou mexendo? Eu estou pegando justamente essas bolinhas aqui, olha só, posicionando. É importante dizer também, pessoal, que esse é um projeto 2D. Então, na medida que a gente vai indo para posterior, né, na medida que a gente vai caminhando para os dentes posteriores, a gente vai perdendo referência, tá? A gente vai perdendo proporção, isso é normal. Qual que é a ideia, né? A odontologia digital, ela evoluiu no seguinte sentido. Hoje em dia, né, hoje a gente consegue fazer projetos em 2D, que depois vão guiar os projetos em 3D, e aí isso vai ser feito em boca. Principalmente na parte de prótese, na parte restaurativa, que é a minha praia, tá? A gente faz muito isso. A gente utiliza o SmileCloud para guiar o enceramento, o projeto 3D, e isso depois ser realizado em boca, tá? Isso minimiza muitos os erros, né? Isso facilita a comunicação, então é importante que a gente se habitue, né? Que a gente trabalhe com isso. Então, pessoal, bom, eu estou posicionando aqui as minhas arestas, os meus ângulos incisais, eu posso deixá-los mais abertos ou mais fechados. E também, olha só, nada implica que depois eu não possa alterar isso, eu posso alterar isso depois também num segundo momento, só que eu gosto já de definir tudo na maior parte das vezes agora. Ok. Bom, pessoal, beleza. Vamos supor, tá, que eu defini é, essa definição aqui do espaço restaurador. Se eu clicar agora aqui na lupa, o aplicativo ele vai me dar algumas opções de dentes para que eu possa fazer aí alguns projetos, né, algumas definições. O que é importante dizer, pessoal? Esse software aqui, né, o SmileCloud, ele trabalha com dentes naturais. Ou seja, né, o que é isso? Quem desenvolveu, né, essa plataforma, esse software, foi o Florin Kofar, um dentista lá da Romênia. E o que ele fez para criar essa biblioteca de dentes naturais? Ele pegou pacientes, né, pessoas reais, escaneou, né, a boca, né, a arcada, os dentes, e ele foi individualizando e colocando no banco de dados da plataforma. Vários e vários, milhares de pacientes, tá? E aí a gente tem uma extensa opção, né, de anatomia dentária, todas vindas de pacientes reais, pacientes naturais. Por que que isso é legal? Por que que eu enfatizo sempre isso? Porque, pessoal, a gente sempre, né, principalmente falando agora da parte de prótese, a gente sempre procura imitar a natureza, né, nos projetos, nos enceramentos. E, né, antigamente isso era muito difícil, né, porque a gente sempre ficava na dependência de um técnico bom, né, de um técnico que simulava bem um dente natural. Só que hoje, né, com a tecnologia, né, com esses softwares aí de planejamento, a gente consegue pegar exatamente a anatomia do dente real e jogar aqui para o planejamento. Então, a gente já não precisa depender mais de pessoas tão gabaritadas, né, manualmente para fazer um ensaio restaurador, a gente não precisa mais disso. Então, pessoal, olha só, definido aqui o espaço restaurador, eu vou clicar na lupa aqui e vou, então, ver o que o software ele me apresenta aqui de opção. Talvez, é normal, eu sabia que isso ia acontecer, é até bom que isso aconteceu ao vivo. Vocês viram aqui, olha só, que ele me deu uma cor de gengiva totalmente errada, né? Não tem nada a ver com a cor da gengiva da paciente. Mas isso é legal, é justamente porque a fotografia, né, a nitidez da fotografia, ela não está legal. Então, tudo bem. Isso faz parte, isso faz
Isso é até bom para que vocês vejam o quão importante é uma fotografia com uma câmera profissional em comparação com a de celular, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui, pessoal. Eu vou tentar pegar aqui algumas outras referências para ver se não melhora essa cor aí de gengiva. Vamos ver. Não melhorou. E se não melhorar, a gente vai seguir com essa cor mesmo. Não tá legal. E porque depois, olha só. Porque a ideia aqui, como a gente, como a foto ela não está nítida, né? Quando a gente aproxima, aqui, o que que acontece? Esse quadrado aqui branco a gente posiciona no dente, porque aí o software ele pega a cor do dente e joga para o projeto. Mesma coisa na gengiva. Então, como está numa qualidade um pouco aquém, então ele fica perdido. Então, ele não sabe identificar exatamente a cor. É normal que isso aconteça. Olha lá, a cor agora ficou um pouquinho melhor. Tá muito distante aí da perfeição. Mas eu vou seguir com essa cor porque realmente a gente não vai conseguir uma cor tão mais satisfatória que essa. Vou até deixar um pouco mais translúcido aqui. Perfeito. Pessoal, então olha só, essa foi uma primeira anatomia que o software me mandou, tá? Eu particularmente não gostei de quase nada aqui. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente consegue alterar o projeto de uma arcada completa. Como que eu faço isso? Se vocês verem aqui no canto esquerdo da tela de vocês, o software ele me deu algumas opções de dentes aqui para esse caso. Eu posso alterar uma arcada completa, por exemplo, não gostei de nenhum dente que o aplicativo me mostrou inicialmente aqui. Então, eu posso alterar, eu posso clicar, olha só, cliquei aqui na segunda opção, ele me deu essas opções de dentes. Cliquei nessa terceira opção, ele me deu essas outras opções. Cliquei nessa opção, ele me deu, né, uma outra opção, olha só. Beleza. Então, vamos supor que eu gostei dessa anatomia aqui, só que eu não gostei muito dos laterais. Eu venho aqui em cima somente do lateral e escolho algum outro dente. Olha só, por exemplo, esse dente aqui que está mais delicado. Então, eu mudei o lateral, tá? Eu posso espelhar esse dente, né? Que é normalmente o que a gente faz para os projetos, principalmente aqui do Brasil, né? Porque assim, pessoal, a gente tem uma cultura muito semelhante, na minha opinião, à cultura americanizada, né? Então, o que o pessoal gosta? De dentes iguais, né? Diferente lá da Europa, justamente onde esse software ele foi criado, que lá eles trabalham com dentes diferentes, eles trabalham com um incisivo diferente de outro, lá eles aceitam melhor isso, né, essa naturalidade. Porque se a gente for reparar, né, nos nossos dentes, né, nos pacientes, nenhum dente é igual ao outro, pessoal, né, dente natural, nenhum dente é igual ao outro, por mais parecido que seja, ele não vai ser igual. E, bom, a gente tem uma cultura aqui de deixar todos iguais, principalmente em casos que a gente vai restaurar, né, em casos que a gente vai fazer um estaramento diagnóstico, então a gente sempre procura o espelhamento, né? Ele é mais aceito para os pacientes, para o público aqui do Brasil. Então, normalmente eu faço isso principalmente nos dentes anteriores, né? Então, vocês estão vendo aqui, como que eu faço esse espelhamento? Eu clico, né? Eu seleciono o dente e clico aqui embaixo e faço o espelhamento, tá? Olha lá, espelhei, esses dois dentes estão iguais, né? O que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso posicionar esse dente, né, mais para baixo. Estou fazendo movimentos exagerados aqui, né? Dá para perceber. Ou mais para cima, né? Supondo que eu vou, vamos supor, eu quero ver como que vai ficar esse dente mais intruído, ou mais extruído, ou mais deslocado para a esquerda ou para a direita do paciente. Então, eu posso fazer essas simulações. Em relação aos dentes posteriores, pessoal, eu posso também melhorar a angulação, né, os torques. Olha, eu venho aqui com o meu Ctrl ou com o meu Command, né, se a gente estiver aí utilizando o computador da Apple, eu posso pegar aqui, olha só, deixar eles, olha só, com torques mais positivos, né, ou negativos. Eu tenho essa opção aí também de personalização, tá? Pessoal, olha lá. Então,
Vou fazer aqui um... Se vocês tiverem dúvidas, tá? Se vocês tiverem perguntas, doutora Sônia também, se você tiver aí algum questionamento, você fique à vontade, tá? Doutor Serra, Oi? nós temos uma pergunta. A doutora Cisele Aham. perguntou se o Smile Cloud é pago. Tá. Então, doutora, é o seguinte, o Smile Cloud, ele te dá direito a um mês grátis na primeira inscrição, e aí você tem um mês grátis aí para fazer infinitos planejamentos, tá? Depois disso, a assinatura, ela expira e você é obrigada a definir duas opções. Tem a opção, justamente, de 20 euros mês, que vai te dar direito a planejamentos infinitos e a baixar até 80 bibliotecas de dentes naturais, que é a assinatura que eu utilizo e que eu divido com mais 2 colegas. E tem a assinatura que é uma assinatura que dá acesso a mais desenhistas, que, se eu não me engano, são até 4 desenhistas. Então, o que isso quer dizer? Você e mais 3 pessoas, entrarem na plataforma no mesmo momento e realizarem planejamentos aí no mesmo momento, que é uma assinatura, se eu não me engano, de 60 euros mês. Mas essa de 20 euros, qual que é a ideia, qual que é a dica que eu dou para vocês? Vocês podem dividir com alguns colegas. É só vocês não entrarem no mesmo momento, tá? Então, fica o que aí? Uns R$ 120 por mês, R$ 100 mais ou menos aí, né, na cotação. E, pessoal, é impressionante porque você consegue fazer planejamentos ilimitados e aí baixar até 80 dentes naturais por mês. Então, eu que faço muitos planejamentos com o Smile Cloud, eu nunca consegui zerar esse 80 dentes. Então, é bastante coisa. Vocês podem ficar aí tranquilos. Pessoal, aqui, olha só, poderia né, melhorar aqui, corrigir. Então, eu vou reposicionando. Eu até vou apresentar aqui uma apresentação que eu fiz pouco tempo antes de entrar aqui ao vivo, só para vocês verem, olha só. Eu vou até interromper aqui e vou voltar para a apresentação. Nesse caso aqui, olha só, eu utilizei outra fotografia. Uma fotografia, inclusive, que está numa qualidade um pouco pior. Mas tudo bem. Olha só, o projeto, então, pessoal, né, que eu defini, né, foi justamente de tentar melhorar um pouquinho essa inclinação de plano oclusal, né, esse sorriso gengival, dar um pouquinho mais de amplitude lá para os dentes posteriores, né, um pouquinho mais de preenchimento. Essa foi a ideia, olha só, pessoal. Então, olha só, preenchendo um pouquinho mais os dentes posteriores lá. Essa é uma foto de transparência, né, para a gente ver o quanto esses dentes que a gente escolheu para a paciente, eles se assemelhavam, né, com os dentes dela mesmo. Olha só como o encaixe aqui por transparência ficou bom, né? Como esses dentes que foram escolhidos, eles ornaram, né? Eles casaram justamente com os dentes da paciente. E aí um comparativo antes e depois, olha só para a gente ver a questão do plano oclusal, né? Que melhorou, né? Justamente também devolvendo um pouquinho mais lá de expansão, né? De volume para os dentes posteriores. E eu volto a dizer, pessoal, é claro que essa é uma simulação, né? Isso aí é um desenho 2D. Mas o que é importante dizer que hoje a gente consegue garantir, por exemplo, a gente faz esse projeto para a paciente inicialmente e mostra para ela. E a paciente gosta do formato dos dentes, tá? Vamos pensar em um projeto protético lá no futuro, se for necessário. A gente fazendo o Smile Cloud e mostrando para o paciente, a gente consegue garantir que essas mesmas anatomias vão ser colocadas na boca dela. Por quê? Porque no Smile Cloud a gente também tem a possibilidade de exportar esses dentes em STL, tá? Então a gente consegue exportar os dentes em STL e mandar esses dentes para o laboratório, sobrepor no escaneamento, né, no desenho 3D, imprimir o modelo e aí o dentista ele consegue fazer o mockup com uma muralha. O mockup, né, para quem não conhece, é um ensaio restaurador com resina, tá? Então, pessoal, olha só, a gente se propôs justamente a fazer essa simulação, né, de corrigir aqui o posicionamento dos laterais, como vocês podem ver aqui na imagem, né, seguindo o contorno do arco, e também aqui dando um pouco mais de amplitude, né, de corredor bucal para paciente,
e de melhorando aqui a questão do plano oclusal, né? Simulando aqui uma intrusão, uma melhora do sorriso gengival para ela. É claro que a gente bater no olho, a gente, né, dá uma certa estranhada. Putz, mas, nossa, parece que está artificial. Isso muito por conta também, volto a dizer, da qualidade da fotografia. Por ser uma fotografia de celular, a gente não consegue uma cor exata, né, da gengiva, do dente. Então, isso já dá um aspecto um pouco de dente que não é real, tá? Então, isso aconteceu por conta disso. Ah, eu também tenho esse slide só para mostrar para vocês justamente, olha só, essa correção aí de plano oclusal e de linha do sorriso, tá? Vou voltar aqui para o projeto, só para mostrar também algumas outras funções do Smile Cloud que eu acho interessante mostrar. Pessoal, aqui eu não estou preocupado. Ah, vamos supor assim, ó, uma coisa legal também. Ah, mas o projeto no Smile Cloud é sempre engessado de molar a molar, eu não consigo fazer menos dentes? Sim, pessoal, é possível fazer menos dentes. Como que eu faço isso? Olha só, se vocês repararem, né, os dentes aqui estão de molar a molar. Como que eu faço um projeto, por exemplo, só de canino a canino para essa paciente, se fosse o caso? Eu pego esses dentes aqui e jogo eles, olha só, diminuo eles e jogo eles para dentro do lábio. Olha lá que legal. E aí, olha só, eu tiro eles. Porque lembra naquela fase que eu contornei o lábio para sobrepor o projeto? Então, aí eu consigo fazer justamente isso. Eu jogo eles lá para dentro, olha. E aí eu consigo fazer um projeto, vamos supor aqui, de canino a canino, ou de lateral a lateral, olha lá. Vou eliminar os caninos também aqui, ó. Tô fazendo aqui de lateral a lateral, por exemplo. E aí, pessoal, a gente pode fazer vários testes aqui, né? Posso fazer alteração de várias anatomias, dentes mais agressivos, mais delicados, enfim. Não gostei desse, não. Ah, e o que é interessante também é que, bom, se eu der um Ctrl Z, olha lá, eu volto, né, para o meu passo anterior. Então, por exemplo, eu troco algum dente e não gostei. Nossa, perdi o projeto, vou ter que fazer de novo. Não, dou um Ctrl Z e ele volta justamente para o passo que eu estava anteriormente, tá? Isso é ótimo. Acho que se a vida tivesse um Ctrl Z, ia ser melhor, né, pessoal? E bom, galera, então, olha só, uma outra ferramenta bacana também aqui do Smile Cloud é justamente essa régua aqui, olha só. Se eu soubesse, por exemplo, alguma medida real da paciente, vamos supor que da distal do dente 11 até a distal do dente 21 tivesse 16 milímetros. Opa, 16 milímetros. Então, eu faço a calibração dessa régua. Eu pego uma medida real, eu posso medir isso na boca da paciente, ou faço a medição no modelo, ou no software, no escaneamento também consigo fazer, tá? Calibrei, né? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas medidas. Vamos supor que aqui, olha só, pessoal, eu fosse aumentar a incisal desse dente. Ou, ó, nesse caso, olha só, eu vou, então, simular, olha só. 0,9. O que que esse 0,9 quer dizer? É o quanto que esse dente precisaria intruir para que ele ficasse mais parecido, né, mais semelhante ao dente 22 e justamente melhorar essa curva de sorriso. Então, jogando medidas reais aqui para o software, aqui para, né, para a ferramenta, eu consigo fazer várias mensurações. Por exemplo, vamos supor que nesse caso, opa, deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu só trazer o canino. Espera lá. Vou trazer o canino aqui para o projeto novamente. Eu vou simular aqui, olha. Aumentando aqui. Não está permitindo. Ok. Lá. Pegar, por exemplo,
pegar o pré-molar aqui, peraí. Vou supor esse pré-molar aqui. Tá dando uma travada aqui, pessoal, normal. É porque tá ao vivo. Se não tivesse ao vivo, não estaria travando. Sempre assim. Vamos supor, pessoal, tô só aqui brincando aqui, só para simulando aqui coisas que dá para fazer, só para vocês conhecerem a plataforma. Esse é o objetivo. Vamos supor, pessoal, que eu queira ver aqui quanto que esse dente precisaria ser intruído, ou se a gente fosse simular um aumento de coroa clínica, por exemplo, quanto que esse dente precisaria ser aumentado, né? Eu venho aqui com a minha régua e faço essa mensuração, olha só, 1,5 milímetros, tá? Mas para eu fazer essas mensurações, eu preciso antes calibrar, né, trazer uma medida real e jogar aqui para dentro, né? Então aí sim eu consigo fazer essa calibração. Aqui eu só fiz uma simulação, eu não sei se a minha calibração está certa, porque eu não tenho uma medida real do dente, tá? Então, galera, deixa eu tirar aqui, tá estranho. Vamos supor que eu finalizei. É claro que assim, não tem nada a ver o que eu fiz aqui, né? É só uma simulação, é só para vocês conhecerem justamente aí a plataforma, tá? Mas vamos supor que eu tenha finalizado o projeto, tá? Se eu finalizei o projeto, eu clico aqui na nuvenzinha, tá? Que tem aqui em cima, que é o último passo. Eu clico aqui e aí eu vou para a parte que eu comentei com vocês da exportação dos dentes. Então, definido o projeto, eu venho aqui em descarregar, e aí eu consigo fazer então um download justamente dos dentes que a gente utilizou para fazer o planejamento, para poder baixar esses dentes e enviar para o laboratório, seguir com o projeto, né, com o enceramento, e aí eles vão seguir exatamente a mesma anatomia que a gente definiu inicialmente. E isso é super legal porque é a previsibilidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto precisa, né? E aí a gente faz aqui o descarregamento, aí o download dos dentes. Clicando aqui na pasta aqui em cima, né? Eu volto aqui para os meus casos. Então aqui eu volto e vamos supor que eu queira alterar alguma coisa. Eu vou até pegar outro exemplo que já está mais pronto, olha só. Vamos supor, pessoal, que eu finalizei. Olha só, que é legal aqui que a gente consegue também ver o antes e depois, né? Olha. Simulação, os pacientes gostam muito dessa ferramenta aqui. Ó, consigo mostrar isso para os pacientes, eles gostam. Vamos supor que, bom, nesse projeto que eu fiz aqui, a paciente não gostou de algum detalhe. Eu consigo, depois que o projeto estiver pronto, eu consigo vir aqui e alterar também. Nada impede, por exemplo, a paciente não gostou do central, ela quer alterar esse central para um central mais arredondado, por exemplo, ou mais retangular. Eu venho aqui e altero, clico no central e altero, olha só, né? Posso vir aqui, melhorar aqui o torque deles, olha lá. Angulação, né? Venho aqui, olha só, e projeto para o outro dente. Não gostei, vou daqui, dou um Ctrl Z, volto para os dentes que eu já tinha realizado. Então, olha lá. Eu quero alterar, quero pegar um outro aqui, vamos ver esse aqui como fica. Um dente mais arredondado, né? Olha lá. Pego aqui e altero, tá? Então, olha só, deixei mais arredondado. Também não gostei, venho aqui e volto. Não tem problema, olha lá. Então, pessoal, a ideia é vocês testarem. O que é importante dizer também, pessoal? Olha só, se vocês perceberem, aqui nos cardápios, né, nas opções que o software me deu para utilizar de dentes naturais, se vocês observarem, olha só, as cores, eu começo com amarelo e vou para o branco. O que isso quer dizer? O que a ferramenta está querendo me dizer? É o seguinte, ele está me falando assim, ô Marcelo, é o seguinte, tenta usar os dentes que vão ficar aqui na barra amarela, porque de acordo com a nossa inteligência artificial aqui, são os dentes mais próximos do projeto que você está querendo criar e também da anatomia dentária e gengival da paciente. Nada impede, pessoal, que eu pegue um dente aqui também da barra branca, tá? Nada impede. Eu procuro
me situar aqui, me manter nas barras amarelas, porque normalmente os projetos eles ficam mais bacanas, né? Eles ficam melhores pegando os dentes aqui da barrinha amarela, mas também às vezes eu pego, às vezes eu gosto de um dente, o paciente gosta de um dente aqui que está mais embaixo, eu também posso pegá-los e utilizá-los no projeto, tá? Isso é importante dizer. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa no ar aí que eu não falei? Vocês têm alguma consideração, alguma sugestão? Vocês fiquem à vontade aí, eu acho que agora é o momento, a gente já está se aproximando aí das 8h20, né? Então, a gente vai entrar aí para a parte final das dúvidas e fico aberto aí, o que vocês quiserem perguntar, tá? Senão também a gente pode finalizar. Vamos ver aqui. Temos perguntas? Não temos? Acho que não, acho que o pessoal já está sabendo de tudo aí. Nenhuma dúvida, pessoal? Nenhuma pergunta? Pessoal falando que gostou. Legal. Pode ter um curso sobre isso. Podemos fazer, podemos criar, sim. Presencial hands-on, preciso. Doutora Nayara. Vamos fazer, a gente pode fazer sim. Ah, legal. Aparece em cima o nome das cidades, o que é? Aparece sim. Para cada projeto, pessoal, eles põem um nome de cidade, é só para identificação mesmo do caso na plataforma. Então, para uma questão assim de sigilo, né, para uma questão, por exemplo, você nunca vai conseguir usar o mesmo dente que você utilizou para um paciente, por exemplo. Você não, na verdade, você até pode pegar esse dente, mas você não vai saber que é o mesmo. Então, eles usam esses códigos aí de cidade para diferenciar um projeto do outro. Só pode ser feito no iPad, né? Não, é no computador mesmo, tá, pessoal? É um site, então você acessa pelo computador, por qualquer computador. Você pode utilizar aí notebooks, computadores. E, pessoal, uma dica importante é utilizar um mouse, porque se você for pelo mouse do computador, pelo menos eu, né? Aí é preferência. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o mouse ele dá mais liberdade aí de movimento, de precisão. Então é interessante que vocês tenham um mouse aí acoplado. Mas dá para fazer no iPad, doutora Nayara? Então, eu acredito, eu nunca testei. Eu acredito que não. Eu acredito que não. O iPad ele era mais utilizado para quem eu passei alguns anos fazendo o DSD e o iPad ele era necessário para fazer. Mas o Smile Cloud eu nunca testei, mas se eu não me engano, não dá certo. Podemos enviar a montagem para o paciente? Opa, com certeza. Eu envio a montagem para o paciente visualizar, tá? Na verdade, assim, ou eu envio isso para o paciente, para o e-mail, para o WhatsApp dele, uma apresentação, ou eu chamo ele, eu acho que é mais interessante chamar ele no consultório e mostrar, né, os slides, a apresentação, para que ele possa ver e para que você possa discutir com ele, né, ou fazer também uma reunião. O paciente às vezes nem precisa vir até o seu consultório. Você pode conectar ele, né, via Zoom, via Google Meet e fazer essa apresentação. É interessante também. Mas dá para montar e enviar a montagem para o paciente. Ele consegue ter acesso a isso, sim. Eu sempre compartilho com o paciente e com o laboratório que vai fazer os planejamentos, o enceramento. E também com a equipe de profissionais que vão estar embutidas aí no caso, né? Então, quando é um caso complexo, que envolve vários especialistas, o Smile Cloud é sempre o carro-chefe aí para a comunicação. Então, ele age também nessa frente aí.
E, pessoal, para as pessoas que têm interesse em planejar os casos pelo Smile Cloud, a gente aqui na Timano, a gente está oferecendo um serviço justamente de planejamento com o uso do Smile Cloud, tá? Para quem se interessar, vocês entrem em contato aí com a Camila, acho que pode ser com a Camila, ou mesmo no chat aqui, vocês mandam aí as informações que a gente pode também, a gente está oferecendo esse serviço justamente de planejamento aqui. E também para quem quiser planejar sozinho também, a gente pode pensar numa consultoria, em algo mais específico aí, tá? Olha lá, a Camila acabou de mandar o e-mail dela, para que vocês, quem tiver interesse, entre em contato. Doutora Nayara, aí fica o convite. E para todos, tá, pessoal? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Ou podemos encerrar. Deixa eu ver se eu li tudo. Acredito que eu tenho que praticar para ter dúvidas. Exatamente. É isso. É isso. E assim, pessoal, é aquela história, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Em tudo na vida, né? A vida é assim. No planejamento, vocês já checam também o que seria feito na parte de ortodontia? No planejamento. Então, o que é importante, né? Pera lá, uso há 1 mês, estou aprendendo, mas um curso seria legal. Gabriel, legal, Gabriel. Eu vou dar essa sugestão aqui para o pessoal da Timano. Mas, Gabriel, e você tá pegando bem assim? Tá com muita dificuldade? Quais são as suas dificuldades? Elizabeth, no planejamento vocês já checam também o que seria feito na parte de ortodontia? Exato. O Smile Cloud, ele pode agir tanto inicialmente, por exemplo, um caso ortodôntico, tá? Que eu quero vender ortodontia, que eu quero seguir com a ortodontia. Eu posso usar o Smile Cloud para entusiasmar a paciente em fazer a ortodontia, ou seja, para vender a ortodontia e mostrar que a ortodontia é a melhor opção para o caso dela. E eu posso também usar o Smile Cloud para ter uma referência de como eu vou definir a minha curvatura do sorriso, como que eu quero, de repente, quanto que eu quero intruir de dente, de extruir de dente. Eu consigo fazer essas definições que vão servir como referência para o tratamento ortodôntico, né? São referências. Ajuda no planejamento, com certeza. Qual o custo do planejamento? Nossa, pessoal, agora nem eu sei responder, hein? Que a gente faz aqui pela Timano. Eu preciso verificar, mas se eu não me engano, deixa eu ver aqui já para vocês aqui. R$179. 179. Fiz minha primeira apresentação hoje. A paciente adorou. Que legal, Gabriel. Que legal. Que legal, que legal. E o que é mais legal ainda é que assim, a gente pode garantir para paciente, né, para os pacientes, que vai ficar igual na boca. Se, né, a gente está falando de um planejamento, vamos supor que a gente vai fazer um enceramento diagnóstico, né, a gente vai fazer um ensaio restaurador na paciente. A gente pode garantir a mesma anatomia. Então, a paciente fica vislumbrada com o projeto, mas às vezes fica com uma dúvida. Nossa, mas será que na boca vai ficar igual? Você pode falar para ela que vai ficar igual, sim, porque a gente vai justamente exportar os mesmos dentes, né? Pessoal aí agora interagindo. Eu gosto quando o pessoal interage. Gabriel, se você tiver alguma dificuldade aí também, você manda aí o contato para Camila. Entre em contato com ela que a gente pode depois conversar aí. Também te ajuda aí se você tiver alguma dúvida depois. Pessoal, eu acho que agora acabaram-se as dúvidas. Alguém mais? Fiquem à vontade aí, pessoal. Temos tempo.
Bom, pessoal, não sei se eu vi. Acho que é isso. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ok. Pessoal, então a gente pode encerrar. Pessoal, eu agradeço demais a presença de todos aí numa terça-feira de noite. Obrigado pela presença, tá? Eu acho que é legal a gente introduzir cada vez, né, aos poucos, esse assunto. Eu sei que a maioria aí deve ser ortodontista, mas é legal também falar sobre outras ferramentas, porque o que eu vejo, pessoal, a odontologia digital, ela está cada vez mais unificando, né, as especialidades, dando poder para o ortodontista de fazer as restaurações, dando poder ao clínico de repente, arriscar alguns tratamentos mais simples, ortodônticos, com alinhadores. Então, eu vejo que a gente precisa, né, ficar inteirado e precisa aprender outras possibilidades, né, outros recursos, que quem tem a ganhar são os nossos pacientes. Então, eu acho que esse é o grande objetivo, essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Contem comigo, tá, pessoal? Entrem em contato com a Camila se vocês precisarem, se vocês se interessarem em enviar algum caso para a gente planejar ou quiserem aprender a planejar, se vocês demonstrarem interesse em fazer algum curso, alguma consultoria presencial, a gente planeja aí, né? Então, sintam-se à vontade, estou aqui para ajudar, tá? E eu vou agradecer demais a doutora Sônia mais uma vez por compartilhar esse caso. Doutora Sônia, muito Obrigada a você. obrigado. Depois eu compartilho com você a apresentação aí com calma, tá? Quero E, sim. pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Acho que a gente vai encerrar, tá? E é isso. Tchau, tchau. Muito Beleza? obrigada, viu? Amei. Tchau, tchau. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Muito Boa noite, obrigada. galera. Bom descanso. Tchau. Tchau.